E ontem nós falamos aqui no TV O Jornal que foi confirmada que uma das ossadas encontradas na vala do Perus, em São Paulo, em 1990, era realmente de Dimas Casimiro, um votuporanguense que em 1971 foi para São Paulo lutar pelos ideais que acreditava. Levou a esposa e o filho. Lá ele acabou sendo preso, torturado e morto, assim como o irmão, Denis Casimiro. Essa história você confere agora. Dimas Casimiro foi morto aos 25 anos depois de dias preso e apresentando sinais de tortura. Ele era militante do grupo VAR Palmares e foi também dirigente do movimento revolucionário Tiradentes. Fabiano tinha apenas 4 anos quando tudo isso aconteceu. Era o único filho de Dimas e hoje carrega na vida as marcas dessa história do Brasil. O ideal dele era muito forte, das pessoas terem liberdade de lutar contra um regime que caçava os direitos de todos. Então, acho que a palavra é essa, ele tinha um ideal muito forte e a vontade de mudar, na época, o regime que tinha. As ossadas de Dimas Casimiro foram identificadas neste mês, quase 50 anos depois que ele foi torturado e morto durante a ditadura militar em 1971. Em setembro de 1990, foram encontradas várias ossadas na vala do Perus, no cemitério Dom Bosco, na zona norte de São Paulo, onde Dimas foi enterrado como indigente. Em setembro do ano passado, as ossadas de Dimas foram encaminhadas para um laboratório da Bósnia. Até hoje, apenas 3 pessoas haviam sido identificadas, entre elas o irmão de Dimas, Denis Casimiro, que também foi morto durante a ditadura militar em 1971. O Brasil viveu a ditadura militar por 21 anos, de 1964 a 1985, e até hoje muitas famílias ainda precisam reviver lembranças desta época. Milhares de pessoas que desapareceram no período até hoje não foram localizadas. Um fato que marcou a história do país. O período da ditadura civil-militar ele está embasado praticamente nessa supressão das liberdades individuais e no milagre econômico. Então era um desenvolvimentismo econômico, mas ao mesmo tempo com cerceamento de liberdade de imprensa, liberdade de expressão. E quem não se adequasse ao processo acabava sofrendo alguma penalidade. As irmãs Teles, que estiveram em Votuporanga em 2016, viveram na pele este período, relatam torturas e muitos outros momentos que marcaram a vida delas. Vivi 8 anos clandestina em razão da perseguição da ditadura, de todo o aparato repressivo. Prisão, tortura, muita violência, muita perda, Eu perdi muitos companheiros de militância. A identificação da ossada de Dimas é mais uma parte do capítulo dessa história e ajuda a esclarecer mais alguns detalhes de como tudo aconteceu na época. Incidente lamentável, ainda mais por uma dimensão trágica, principalmente para os familiares, mas eu acho de extrema importância porque resgata o conteúdo histórico e nos alerta de que rumos a gente está traçando para a sociedade. A trajetória desse desvendamento acaba sendo bem curiosa, porque em 1990 se descobre a vala comum de Perus, do cemitério de Perus, em São Paulo. São identificadas 1.049 ossadas que não sabe a origem que eram. Dessas 1.049 ossadas, 6 são identificadas. E, para nossa surpresa, 2 de votuporanguenses. E para a família é a conclusão de mais uma etapa. Eu acho que fecha um ciclo. Eu costumo falar assim que não é história porque faz parte da história. Está marcado isso, tanto meu pai como todos aqueles que lutaram contra o regime militar, mas se fecha uma etapa, se fecha um ciclo. A ossada de Dimas ainda não retornou ao Brasil. O grupo de trabalho Perus está analisando aí no total 1.047 caixas com ossadas retiradas da vala clandestina. Aqui em Votuporanga, o Núcleo de Direitos Humanos, coordenado aí pelo professor Paulo Stipe, vai discutir em abril diversas questões da ditadura militar, com a exibição de vários filmes sobre o tema. Informações sobre o núcleo você consegue no site da Unifev, que é unifev.edu.br.